Ok, o título da minha mensagem de hoje, é O Som do Céu. O Som do Céu. Sabe, nós estamos entrando numa temporada da vida da igreja e ela vai acontecer agora já em junho, e é a temporada que nós estamos nos encaminhando para comemorar no dia 8 de junho, o dia de Pentecostes. Sabe, para quem não sabe, o dia de Pentecostes foi literalmente a inauguração da igreja de Cristo na terra. Foi o dia em que aquilo que Jesus Cristo havia prometido ao subir aos céus para os seus seguidores, realmente, de fato, se tornou realidade. Jesus tinha dito: olha, é importante que eu vá para o meu Pai, porque quando eu for, o meu Pai vai enviar um Consolador, e esse Consolador, quando vier, vai encher vocês de poder, para que vocês sejam minhas testemunhas até os confins da terra. E o dia de Pentecostes nada mais é do que isso para nós. Nós comemoramos o dia em que o Espírito Santo de Deus veio sobre seres humanos comuns, como eu e você, e os encheu de poder para serem testemunhas do amor de Cristo. E aí nasce a igreja. Então nós estamos indo nessa caminhada, nessa jornada até o dia 8 de junho, porque no dia 8 de junho nós vamos ter um super domingo, um Revival Sunday, um domingo de avivamento nessa igreja, em 2 reuniões. E deixa eu te falar uma coisa: venha com expectativa, porque vai pegar fogo a coisa. Nós temos extintores instalados por todo lugar. Não é esse tipo de fogo, mas sabe, eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus tem algo sobrenatural e diferente para a vida da nossa igreja no domingo 8 de junho. Então crie expectativas, amém? Mas como eu disse, o título dessa mensagem é O Som do Céu. Você já se perguntou, em algum momento da sua vida, qual é o som do céu? Qual é a música que toca no céu? Algumas pinturas mostram que a música do céu, quem sabe, são pequenos anjinhos em formato de bebê, com um cabelinho loirinho enroladinho, tocando pequenas harpas e um som celestial. Mas será que esse, de fato, é o som do céu? Você já se perguntou isso? Qual é o som que o céu faz? Nós vivemos em um mundo que está em constante ruído, em constante barulho. Na verdade, se você mora em uma dessas cidades aqui da nossa região, você sabe que nós somos bombardeados de ruído e de barulho de dia, de tarde, de noite, e às vezes de madrugada também. Sabe, é normal aqui em uma pequena rua, na distância de apenas uma quadra, você encontrar 6 grandes construções de prédio, que às 7 horas da manhã tocam os alarmes e os operários começam a trabalhar, e é barulho de caminhão, é barulho de concreto, é barulho de tudo que faz barulho, é um ruído infernal. Sabe, nós temos um amigo que ele estava hoje de manhã, e eles moravam num apartamento de frente para o mar, aqui em Balneário Camboriú. Lindo, o apartamento lindo, uma vista maravilhosa, e eles fugiram de lá, porque do lado começou uma construção, e eles disseram: nós não vamos aguentar, mais 3 anos, 4 anos de um barulho infernal, a gente vai ficar loucos. Eles se mandaram de lá, abriram mão da vista maravilhosa, para ir para um lugar longe dali, simplesmente para ter silêncio. Alguém está comigo? Ok? Eu descobri recentemente que o meu novo hobby favorito, se isso pode se chamar de hobby, é levar picadas de mosquito nas canelas, desde que seja no meio do mato. Esse é o meu hobby favorito. O meio do mato parece que é literalmente o único lugar que eu consigo ouvir os meus próprios pensamentos. Se você vai para um lugar sem obras, sem trânsito, sem buzinas de carros, sem gritaria de pessoas, você consegue ficar: meu Deus, esse silêncio está me ensurdecendo. Você sabe o que eu estou falando? Eu quero ler esse texto com você, porque a verdade é que o mundo, como eu disse, ele é cheio de ruído e cheio de barulho. Mas não somente desse ruído e barulho audível com os nossos ouvidos, que nos incomoda e nos atrapalha, como som de trânsito, buzinas, obras. Mas a verdade é que o mundo é cheio de ruído de todo outro tipo, de todas as espécies.
Sempre tem pessoas te dizendo o que você deve fazer, quais são os passos para o sucesso. Agora não são mais esses passos, eram antes 12 passos para o sucesso, agora tem o 13º que vai mudar tudo, e tem 5 dicas para você ser feliz, e também tem que você tem que fazer isso. Você está dando para entender? O mundo nos enche de barulho e de ruído, mas esse não é o som do céu. O céu tem um som, e esse som não é ruído e nem barulho. Estão comigo? Eu quero ler esse texto que está em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 até 17. Esse é um texto que quem faz parte da família Zoe já leu e já ouviu nessa casa muitas e muitas vezes, porque nós falamos ele praticamente em todas as nossas reuniões, no final da reunião. E o texto diz assim, a palavra do Senhor, acompanhe comigo: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeus e gregos, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. De sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Deixa eu repetir isso. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Sabe, nós sabemos que a Bíblia nos informa que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você é novo nisso de seguir a Jesus, são os seus primeiros dias tentando entender o que é isso. A Bíblia diz, nos ensina, é o nosso livro da vida, que contém a palavra de Deus, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não diz que sem fé fica um pouco complicado, fica um pouco difícil agradar a Deus, diz que é impossível agradar a Deus. Em outro texto da Bíblia, diz que para aqueles que decidem agradar a Deus, decidem viver uma vida que agrade a Deus, Deus tem bênção sem fim. Na verdade, você vai encontrar um capítulo inteiro no livro de Deuteronômio, capítulo 28, falando a respeito das bênçãos que Deus tem para todas aquelas pessoas que decidem viver os preceitos de Deus, decidem agradar a Deus em todas as coisas. Nesse capítulo você vai ver Deus falando que pessoas que decidem viver a vida assim são abençoadas em tudo, são enriquecidas em tudo. Aonde colocam a mão, as coisas dão certo. Diz que Deus guarda essas pessoas ao entrarem em um lugar e ao saírem de um lugar. Diz também que Deus mesmo, o próprio Deus, derrotará os seus inimigos, etc, etc, etc. Então, a bênção para aqueles que decidem viver agradando ao Senhor. Agora, a minha pergunta hoje para você é: qual som você está escutando? Que som você está ouvindo? Quais são os barulhos, ou os sons, ou os ruídos que você está escutando na sua vida? Porque a verdade é que aquilo que nós ouvimos direciona a nossa vida. As coisas que nós escutamos direcionam o nosso caminhar. As coisas que nós emprestamos, ou as pessoas para as quais nós emprestamos os nossos ouvidos, direcionam o rumo, a trajetória das nossas vidas. E nós sabemos muito bem disso, porque quem é pai e mãe aqui, e quem é filho aqui, ou seja, todos nós, sabemos que em algum momento, os nossos pais, ou nós mesmos falamos para os nossos filhos: filho, para de dar ouvido para esse coleguinha, para essa coleguinha. Filho, para de andar na companhia dessas pessoas, fulano de tal. Essas companhias, essas conversas não são para ti, vão te levar para um mau caminho, porque no fundo, nós sabemos que para aquilo que nós emprestamos os nossos ouvidos, é a direção que nós estaremos indo. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 33, diz exatamente isso. Diz que as más companhias corrompem o bom caráter. Outra versão do mesmo texto diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Por quê?
Porque aquilo que ouvimos determina a nossa direção. A nossa direção é determinada pela nossa audição. A nossa audição determina a nossa direção. Quantos de nós já entraram em negócios por darem ouvidos ao primo? Quantos de nós já guiamos a nossa vida e mudamos de profissão porque demos ouvido para pessoas? Algumas dessas vezes foi um bom resultado. E eu contava hoje de manhã de um amigo também que pertence a Zoe, que ele me contou que há mais de 25 anos atrás, ele trabalhava com uma coisa X, e um dia um amigo dele chegou e disse: cara, eu estou fazendo isso aqui está dando certo. E ele perguntou: mas como que é isso? Cara, isso aqui é fácil, dá certo. E ele deu ouvidos, e agora já fazem mais de 25 anos que ele trabalha com isso. Ele mudou a trajetória profissional dele inteira, porque ele deu ouvidos a alguma pessoa. Mas às vezes, nós damos ouvidos a coisas que não nos levam a mudar para o bem, mas nos levam a involuir para o mal. Estão comigo, me acompanhando? Quantos de nós já caíram em trapaças por darem ouvidos a uma proposta do tipo: bom demais para perder? Eu conheço pessoas aqui da região que deram ouvidos, tinham juntado todas as suas economias, guardado, e as economias eram para comprar um apartamento, para comprar um carro, e porque um amigo disse que tinha uma oportunidade boa demais para perder, ele deu ouvidos para isso. Ele não só perdeu tudo, como ficou devendo. Era um golpe, caiu numa trapaça, numa trama. Quantos de nós já não começamos coisas na nossa vida porque demos ouvido a alguma pessoa? Alguns de nós já começamos dietas porque demos ouvido aos médicos que disseram: cara, muda ou você vai morrer. Certo? O que nós ouvimos direciona a nossa vida. Então eu volto com essa pergunta, e a pergunta é: que som você tem escutado? Quais são os ruídos? Qual é o barulho que você está ouvindo? A verdade é que o mundo tem um ruído, o mundo tem um barulho. Ruído não é música, ruído não é som, ruído é ruído. Ruído é algo desordenado, ruído, barulho é algo caótico. É algo fora de uma ordem, não é algo que traz ordem, muito pelo contrário. É isso que nós ouvimos no mundo o tempo todo. Ruídos sobre negócios, ruídos sobre trabalho, ruídos sobre traição, sobre novos empregos, sobre os nossos desejos, sobre a nossa sexualidade aflorada, sobre sonhos que temos, sobre malícia, sobre doenças, sobre crises. Vem tudo misturado, um barulho interminável. São meias verdades, mentiras disfarçadas de verdade, verdades disfarçadas de mentira. 7 passos para ser feliz, 12 passos para uma carreira de sucesso, uma profecia para mudar a sua vida, café saudável, café com chocolate, café com rúcula, café com Deus Pai, sobe montanha, desce montanha, bebê reborn. Meu Deus do céu, é muito ruído. Está dando para entender? É muito barulho. E esse ruído todo, a única coisa que consegue fazer é nos tirar da direção certa. Porque nós não conseguimos entender o que está acontecendo. Uma hora são 12 passos para ser feliz, então eu tenho que ser feliz. Não, mas daqui a pouco inventaram o 13º passo e disseram que não é para esse lado, agora é para esse lado. Então agora eu tenho que frequentar isso, frequentar aquilo. Todas as coisas que fazem são para mim, é bom, então é para mim. É ruído e não som. E o céu tem um som e não um ruído. O céu tem um som. Aquilo que ouvimos direciona a nossa vida. Por isso eu quero te ajudar de forma bem prática hoje, através da palavra de Deus, a identificar qual é o som do céu. Estão comigo nisso? A primeira coisa para você aprender a identificar qual é o som do céu. Qual é a boa vontade de Deus para você? Qual é o som que nós precisamos dar ouvidos e direcionar a nossa vida? É entender que o som do céu nunca confunde, o som do céu orienta. O som do céu não traz confusão. Aquilo que é de Deus não causa confusão. Aquilo que é de Deus orienta as nossas vidas.
coloca no prumo, coloca no ritmo certo, na batida certa, as nossas vidas. O versículo 11 que nós lemos no começo do texto, diz o seguinte: porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer, não será confundido. Quem crê em Deus, quem crê em Jesus, quem está nessa vida e quem empresta os seus ouvidos para ouvir o som do céu, não é confundido. Não é confundido em ocasião nenhuma. O som que vem do céu não confunde absolutamente ninguém. É mais, o som do céu, além de não confundir ninguém, quando ele entra nos ouvidos, você entende quando eu falo som do céu e ouvidos, não necessariamente é o nosso ouvido literal, carnal, mas quando nós ouvimos e quando esse som do céu entra, ele não causa confusão e ele transforma os ouvidos de quem está ouvindo em ouvidos inconfundíveis, em ouvidos que não se confundem facilmente, em ouvidos que não se permitem confundir. Ou seja, o som do céu, além de não confundir, ele traz cura e transforma os nossos ouvidos em ouvidos seletos, em ouvidos premium, em ouvidos que sabem selecionar aquilo que é ruído, aquilo que é barulho e aquilo que é som do céu. Aqueles que creem em Jesus não serão confundidos por qualquer barulho, por qualquer ruído, não importa a intensidade do ruído, não importa o tamanho do barulho. Agora deixa eu te falar isso com todo amor e com todo carinho. Você que é nosso convidado hoje, deixa eu te falar isso, porque isso não é o que eu penso, não é o que eu acredito, é o que a própria Bíblia diz. Então, se você tiver algum problema com isso, reclame com o autor do livro. Nem todo ruído que diz Jesus no meio é som do céu. Hoje em dia nós vivemos tempos de ruído travestido de som do céu. Nós vivemos tempo onde virou moda ser parecido com um seguidor de Jesus. Atenção naquilo que eu disse, não é ser um cristão virou moda, não, ser parecido com um cristão virou moda. Porque ser cristão, é claro que tem princípios, é claro que tem caráter, tem coisas que nos levam a viver uma vida muito melhor nessa terra, mas ser cristão de verdade tem a ver com negação de si mesmo, tem a ver com abdicar de quem eu sou para que Cristo viva em mim. Mas isso nem todos querem se parecer com cristãos, têm princípios parecidos, falam parecidos, se vestem parecidos, mas não têm o som do céu. Fazem ruído, mas não tem o som do céu. São confundidos e confundem por movimentos, por eventos, por profecias, mas não é o som do céu. Cuidado com lugares que te deixam confusos com relação a Deus, com relação a Jesus, porque Deus não é confuso. Deus é salvação, Deus é libertação, Deus é orientação, mas Deus não é confusão. O som do céu não confunde ninguém. Sabe, nós temos muitos voluntários na nossa casa, e nós amamos o coração de cada voluntário. São pessoas que entregam o seu melhor da sua semana para servir outras pessoas, para nos servir, para fazer com que tudo funcione da melhor forma. E eu amo o coração de voluntários. E sabe, nas nossas equipes nós temos muitas pessoas que estão conhecendo a Jesus por primeira vez, são novos convertidos, ainda estão aprendendo como construir uma trajetória com Cristo. Isso é lindo, é apaixonante. Não há nada mais maravilhoso do que pessoas encontrando Jesus pela primeira vez e tendo as suas vidas transformadas. É lindo, é belo, é maravilhoso. Mas muitas vezes nós, às vezes, conversamos com alguns deles no privado e vem dizer: olha, me ajuda, porque eu estou passando por um momento de muita confusão, eu estou me sentindo confuso,
Eu estou me sentindo sem saber para onde ir, porque eu venho nos domingos, eu sirvo e eu ouço uma palavra, eu vejo a direção de Deus para mim, mas aí me convidaram para ir num outro evento de um outro lugar, e eu ouvi uma outra coisa, e agora eu estou completamente confuso com aquilo que eu ouvi. Que som você está ouvindo? Porque o som do céu não confunde ninguém. O som do céu não confunde ninguém. Se você está ouvindo coisas que estão te deixando confuso, cuidado, porque não é som do céu, não faz parte de quem Deus é, da sua essência. A sua palavra, a palavra de Deus, é o som do céu. Ela é a música que toca no céu, dia e noite sem cessar. E se você estiver em dúvida, lembre-se do que diz Salmo 139, quando fala que Deus sabe de tudo sobre mim, sobre você, quando diz que Ele sabe quando eu me deito, quando eu me levanto, quando diz que Ele conhece todos os meus caminhos, que eu não sou um erro, mas eu sou um acerto da sua parte. Lembre-se de Gênesis capítulo 1 versículo 29, que diz que Deus te criou à imagem e semelhança dele mesmo. Lembre-se de Efésios capítulo 1, que diz que Deus me escolheu enquanto planejava ainda a criação do mundo. Ou seja, o plano dele comigo e com você é mais antigo do que a nossa idade, vem desde a fundação do mundo. Lembre-se de 1 João capítulo 4, quando diz que o desejo de Deus é nos amar simplesmente porque somos seus filhos. Quando diz em Mateus 6 que Ele é o nosso provedor, ou em Jeremias 29 que Ele tem planos de bem e não de mal para nos dar, ou em Isaías 55 que diz que os seus planos comigo são maiores do que eu possa imaginar. Essa é a palavra de Deus, esse é o som do céu, que não traz confusão, mas traz direção. O som do céu sempre vai falar sobre quem você é em Deus, e não sobre aquilo que você não pode, mas sobre aquilo que você pode em Deus. O som do céu não é confusão, o som do céu não é um barulho, não é um ruído, é um som, tem um som. Por isso, fuja de barulhos disfarçados de som do céu, barulhos que causam confusão na tua vida. Não ouça qualquer ruído só porque na introdução da música diz Jesus. Deus não significa que é som do céu. Som do céu, para mim e para você, é a palavra dele, e já foi escrita, linha por linha. Ela tem poder, ela é poderosa para salvar, para libertar, para curar, para transformar. Esse é o som do céu. Agora, talvez você esteja pensando: Will, mas como pode? Como pode coisas, ou movimentos, ou pessoas que dizem que estão falando um som do céu, não serem de fato um som do céu? Ei, deixa eu te falar isso. Jesus já disse que isso aconteceria. Se você abrir a sua Bíblia em casa e ler o capítulo 24 do Evangelho de Mateus, você vai encontrar Jesus dizendo, e aqui abro parênteses para falar, como é que eu posso dizer, uma licença poética dentro desse texto. Jesus já disse que haveriam dias em que falsos sons dos céus apareceriam para confundir pessoas. Não sou eu que estou dizendo, Jesus que disse que aconteceria. E olha só, acontece mesmo. Jesus disse que isso aconteceria, mas o salmista também escreveu que não seriam confundidos aqueles que esperam no Senhor, aqueles que colocam a sua vida no Senhor, aqueles que alinham os seus ouvidos com a estação celestial, não seriam confundidos. Não se preocupe com os ruídos que tem, não se preocupe em não cair nas tramas, não se preocupe naquilo que não é, se preocupe com aquilo que é o som do céu. Escolha o que é o som do céu. Eu amo essa entrevista, eu vi essa entrevista há mais de 5 anos, e ela sempre fala comigo de formas completamente diferentes. E o entrevistador entrevistava uma pessoa que era perita em cédulas, em dinheiro.
E o entrevistador faz uma pergunta em algum momento e diz: como que você sabe quais são as características, essa é a pergunta, de uma nota falsa? E ele disse: não sei. Como você não sabe? Você é especialista em notas. Ele disse: eu sou especialista em notas verdadeiras. Eu não preciso conhecer as falsas, eu só preciso conhecer muito bem as verdadeiras. Sabe, o problema é que eu e você, às vezes como cristãos, tentamos entender o mundo, tentamos discernir os barulhos e os ruídos. Deixa eu ver, deixa eu analisar esse ruído, deixa eu ver que ruído é, deixa eu entender o que não é som do céu. Nós não precisamos entender o que não é som do céu, nós precisamos alinhar com aquilo que é o som do céu, e todas as outras coisas que são ruído, que são barulho, ficam para trás. Por isso, espere por ouvir o som que não te confunde, o som dos céus. Ainda que todos te digam para escutar aquilo ou aquele, escute apenas o som do céu, porque essa é a palavra de Deus, e essa palavra tem poder para transformar a minha vida e poder para transformar a sua vida. A segunda coisa que nós precisamos entender a respeito do som do céu é que os efeitos do som do céu em mim, em você, são alcançados por ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir e ouvir mais uma vez pela palavra de Deus. O texto que nós lemos, o versículo 17 do texto que nós lemos no começo, diz que: de sorte que a fé é pelo ouvir e ouvir. A fé é pelo ouvir e ouvir. Agora, note que no texto que você está lendo aqui, não fala que a fé vem pelo ouvir. Não fala que um sentimento diferente acontece quando eu escuto. Fala que a fé é. E eu fiquei tão apaixonado por esse texto, ao mergulhar nele, ler ele mais intensamente no texto original, e entender que essa tradução é maravilhosa, é perfeita. Porque o texto original mostra que a fé é, ou seja, ela existe, ela se materializa dentro de mim quando eu ouço. Mas não quando eu ouço uma vez. Quando eu ouço uma vez, e ouço 2 vezes, e ouço 3 vezes, e 4 vezes, e 5 vezes, e assim por diante. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. A fé existe dentro de mim, se materializa pelo ouvir em repetição. Não é só pelo ouvir uma vez, é pelo ouvir e ouvir. Não é só um barulho, não é só um ruído, é um som. Deixa eu te falar isso com todo amor e carinho. Mas a fé não vem por uma grande experiência sua com Deus. Não é assim que a fé vem. A fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Não vem por uma única experiência. A fé vem pela repetição de ouvir pela palavra dele. Às vezes nós ouvimos uma vez e acreditamos de todo o coração naquilo que ouvimos. Atenção a isso, atenção a isso. E nós ouvimos e nos enchemos de fé e cremos naquilo que ouvimos. Mas aí as circunstâncias adversas vêm para a nossa vida e começam a soprar. E aquilo que nós esperávamos e orávamos e cantávamos e tínhamos fé, não acontece. Então nós deixamos de lado e dissemos: destino. Isso não é fé. Fé é ouvir de Deus, e ainda que eu não seja curado, eu escuto de novo mais uma vez. Fé é ouvir de Deus, e ainda que o meu filho não receba a cura, é ouvir de novo. Mas Deus, eu não recebi o emprego que eu queria, que eu tanto orei, eu ouço de novo. Mas Deus, eu não recebi o emprego que eu precisava, eu escuto de novo. Mas Deus, eu não recebi a libertação ainda, que eu tanto oro e tanto peço, eu escuto de novo. Mas Deus, ainda não aconteceu, eu escuto de novo, eu escuto de novo, eu escuto de novo. Porque fé é
pelo ouvir, em repetição, pela palavra de Deus. Não é um som, não é um barulho, não é um ruído, não é um som qualquer, é o som do céu, que é a palavra de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, não fique chateado comigo com isso, mas a verdade é que eu não estou nem aí para a sua última experiência grande com Deus, porque a fé não existe dentro de mim por grandes experiências. A fé existe dentro de mim por repetição de ouvir a sua palavra. Não é só uma vez, é dia após dia. Eu não estou interessado em saber qual foi a sua última grande experiência com Deus. Eu estou interessado em saber o que você tem escutado dia após dia, semana após semana, mês após mês, porque fé vem pelo ouvir e ouvir. Ouvir e ouvir. Ah, mas nada aconteceu, ouça outra vez. Nada aconteceu, ouça outra vez. Nada aconteceu, ouça outra vez. Ouça e creia até receber. Os efeitos do som do céu em mim são alcançados por ouvir e ouvir e ouvir. Não é só uma vez, não é através de uma grande experiência com Deus, é através de ouvir pela palavra de Deus. Não tem revelação diferente para você por aí, não tem ninguém por aí que tenha a palavra certa para você. Não procure por ruídos, procure pelo som do céu, e esse som vem pela palavra de Deus. Sabe, na Bíblia havia uma cidade chamada Bereia. Nessa cidade havia também uma igreja, a igreja dos bereanos. E os apóstolos iam ministrar a palavra de Deus lá, iam anunciar o reino de Deus lá. Gente, não era eu que ia lá, eram os apóstolos, os camaradas que ouviram da boca do próprio Jesus, que caminharam com Jesus, que viram os milagres acontecer. Não era eu, eram esses caras. A Bíblia diz que enquanto os apóstolos ensinavam a palavra de Deus, os bereanos estavam conferindo linha por linha na palavra de Deus do Antigo Testamento, que era o que existia na época, linha por linha, para saber se aquilo que os apóstolos estavam dizendo era de fato o som do céu. E a Bíblia exalta esses cristãos e diz: muito bem. Sabe qual é o jeito de você não ser mais enganado por ruídos, por movimentos? Confere no som do céu. Ouve no som do céu. O texto que nós lemos, aquele versículo, pode colocar de novo, 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Como assim ouvir pela palavra de Deus? Não é ouvir a palavra de Deus apenas, é ouvir pela palavra de Deus. O que isso significa? Isso significa que quando eu escuto, eu preciso pegar a palavra de Deus e colocar na frente dos ouvidos da minha alma e dizer: pronto, agora tudo que estiver falando de lá para fora, aqui para dentro, vai passar pela palavra de Deus. E se passar pela palavra de Deus, é som do céu para mim. Mas se bater na palavra de Deus e a palavra de Deus me disser: isso aqui é ruim, isso é barulho estranho, pronto, isso não serve para mim. É ouvir pela palavra de Deus. Deixa eu te falar isso, eu não tenho mais palavra de Deus na minha boca para você do que a Bíblia tem para a sua alma. Não se deixe enganar. Você tem a palavra de Deus, ela está com você. Toda vontade boa e agradável de Deus está com você. Todo aquele que nele crer não será confundido, de sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Lembrem-se, a nossa direção é determinada por aquilo que nós ouvimos. O mundo pode ter ruído, pode ter barulho, mas lembre-se que aquilo que ouvimos direciona a nossa vida. Para quem você está emprestando os teus ouvidos, é a direção que você está dando para a sua própria vida. Para o que você está emprestando os seus ouvidos, também é a direção que você está dando para a sua própria vida. Raul, eu não consigo parar de falar más palavras. Ok, o que você está ouvindo? Quais são os lugares? Que tipo de ruído tem nos lugares onde você frequenta?
quando é lugares é mais fácil, mas que tipo de pessoas você está emprestando os teus ouvidos? Deixa eu te falar isso com amor e com carinho, mas o que as nossas mães falavam, elas estavam certas e bíblicas ainda. O seu ouvido não é pinico, o seu ouvido não é lixeira. Para de escutar o que não é som do céu para a tua vida, porque quando você parar de escutar aquilo que é ruído, aquilo que é barulho, e focar, sintonizar no som do céu para a tua vida, você vai alinhar a sua vida na direção dos propósitos de Deus para você. Eu não consigo me libertar desse vício. Muda a música, muda o som, tira esse ruído. Eu não consigo me firmar em nenhum relacionamento. Muda a música, muda o som antigo que você escuta ainda, de pessoas lá do teu passado, que dizem que você não pode se relacionar, que você não tem condições, que você nunca vai ser nada na vida. Muda o disco, cancela o ruído e começa a ouvir o som do céu para você. Porque a fé existe e se materializa pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Meu irmão, minha irmã, o meu desejo sincero de todo o coração hoje para você, para mim e para você, é que hoje você decida trocar os ruídos pelo som do céu. Que hoje você ouça e ouça e ouça e ouça pela palavra de Deus, e que você creia até que algo aconteça, porque o som do céu é a verdade de Deus sobre a tua vida. Para de escutar as mentiras, para de escutar os ruídos e sintoniza no som do céu.